Fala galera, voltando aqui com a questão das ocupações espanholas, falamos dos encomendeiros que buscavam apresar os indígenas, falamos dos jesuítas e agora um novo elemento aparece nesse processo de colonização. Quem são? Os bandeirantes paulistas. Paulistas, então, eles eram representantes de Portugal, eram portugueses aí, que vinham até a região que nós já começamos a chamar de Guairá, mesmo antes da sua fundação, né? Mas é a região de ocupação de dominação espanhola. Quais eram os principais objetivos desses caras? A descoberta de ouro, a exploração do território, visando ocupar melhor o território e principalmente descobrir recursos importantes, né, naturais, como o ouro, como as ervas, as drogas do sertão. E, por fim, talvez também o principal objetivo desses caras era a captura de indígenas para o trabalho na região de São Paulo. Trabalho escravo, né? Acho que é importante vocês perceberem isso daí também. Eles vinham, então, a apresar os indígenas para levar para o trabalho escravo em São Paulo. Eles entram em conflito com os jesuítas, principalmente, mas também com os encomendeiros espanhóis que vinham buscar indígenas para o trabalho nas encomendas lá na região da coroa espanhola. Então, gera um conflito aqui entre, pessoal, observe, bandeirante, encomendeiro, jesuíta e indígena. E isso vocês não podem perder de vista. Por quê? O que acontece? Em meio a esse conflito, eu vou ter português e espanhol, encomendeiro e bandeirante se unindo contra o jesuíta para pegar índio. Eu vou ter índio indo até as reduções ou missões para se proteger de bandeirante e de encomendeiro. Eu vou ter indígenas Guarani e Caingangue se unindo contra bandeirantes e encomendeiros e também jesuítas. Então eu vou ter uma espécie aí de variadas relações políticas, relações sociais, relações de diplomacia entre os grupos envolvidos, relações interculturais envolvidas nesse processo de conquista, nesse processo de relação entre bandeirantes, jesuítas, colonizador espanhol e também os indígenas. Se ligaram nisso? Então essas relações interculturais de conflito é o que nós chamamos de guerra de conquista aqui na região de formação, né, do atual estado do Paraná. Bom, esses conflitos entre bandeirantes e jesuítas geram o quê? Um aspecto fundamental, uma consequência fundamental, que é, galera, a destruição das reduções jesuíticas. E a destruição das reduções jesuíticas, ela é uma consequência direta do conflito entre jesuítas e bandeirantes aí. Quais foram os principais bandeirantes destruidores de reduções e predadores ou grandes, vamos dizer assim, capturadores, né, de povos indígenas aqui na região do atual Paraná? Foram Manuel Preto, Fernão Dias e o Raposo Tavares. Este aqui recebe homenagens por todo o Paraná em nome de ruas e praças também. Beleza? Então, galera, observem essa questão que é fundamental de conflito entre os indígenas, os jesuítas, os encomendeiros e os bandeirantes. Obviamente, vocês vão falar, mas os bandeirantes eles estavam invadindo o território do Guairá, eles não estavam respeitando aquele tratado de Tordesilhas que você falou, professor. Realmente, eles não estavam respeitando o tratado de Tordesilhas. E isso gera uma consequência, além da destruição das reduções, uma outra gravíssima, que é o quê? A criação por parte da coroa espanhola do chamado, e agora oficial, território do Guairá. Ou seja, eu tenho um território espanhol fixo, com fronteiras definidas e que português ou bandeirante ou invasor qualquer não vai poder entrar. E aí, com a criação do Guairá em 1608, eu tenho então uma reação importante por parte da coroa espanhola. No entanto, essa reação da coroa espanhola não impediu que os bandeirantes continuassem a invadir e a ocupar parte do território ali, principalmente com
as invasões, as reduções e as destruições. A destruição das reduções jesuíticas, né, ela gera uma outra consequência, a fundação dos chamados 7 povos das missões. Os jesuítas e os indígenas que conseguiram fugir, sair livre das 14 reduções jesuíticas destruídas aqui no interior, né, do atual território do Paraná, eles vão e fundam os 7 povos das missões, que é uma outra história espetacular aí em relação à formação do Brasil, certo? Principalmente também na formação ali do Rio Grande do Sul. Mas, saindo um pouquinho dessa questão, que é uma questão apenas de consequência, não está no nosso objetivo de estudo, né? Nós precisamos também, e eu achei fundamental, definir com vocês algumas questões. Por exemplo, a diferença entre bandeiras e entradas. Tá meio comum o pessoal cobrar isso, né, em algumas provas aí, meio que uma modinha cobrar, né? Então percebam, qual é a grande diferença entre as bandeiras e as entradas? São basicamente 2 grandes diferenças. As bandeiras eram organizadas por pessoas, por indivíduos, por empresas privadas. Pequenos grupos que se reuniam, financiavam os bandeirantes que vinham para o interior do Brasil, enfim, buscar descobrir caminhos, territórios, recursos e também prear, capturar indígenas. Por outro lado, as entradas, elas não eram organizadas de maneira individual e privada. Elas eram organizadas pela coroa portuguesa. E uma outra característica muito marcante nas entradas, na verdade, nelas, né, é que elas respeitavam diretamente o Tratado de Tordesilhas, coisa que os bandeirantes não faziam, eles invadiam territórios alheios aí. Beleza, gente? E aqui nós fechamos a parte de conquista e colonização a oeste do Paraná, de conquista e colonização por parte dos espanhóis. Agora nós vamos nos voltar para a região litorânea das capitanias de São Vicente e Santa Ana, a ocupação portuguesa do atual território paranaense. Beleza, gente? Valeu! Vamos continuando aqui com a ocupação, agora portuguesa. E aí, galera, voltei agora então para nós falarmos da questão da ocupação a leste. E essa ocupação a leste, ela vai acontecer por parte, né, dos portugueses na região litorânea do nosso atual estado do Paraná. Bom, primeira coisa que é necessário que vocês demarquem aí, portugueses chegando ali por volta de 1500 e pouquinho e ocupando a região. O que eles vão encontrar pela frente? O mar, a terra, areia e tal, isso aí também. Mas eles vão encontrar os indígenas Guarani, que vocês viram lá naquele nosso etnomapinha, né? Os povos nativos que ocupavam aquela região. E aí o contato com os portugueses vai ser um contato naquele modelo que vocês veem, né, mais na história do Brasil ali, no contato por meio do escambo, mas também um contato de conflito. Tanto que alguns historiadores vão falar que haverá uma grande dizimação da população guarani ali na região. Então, atentem-se a isso que é importante. Os portugueses estão chegando e vão ter contato direto com os indígenas guarani. E aí esse conflito, né, e o contato também vão delinear parte do processo de formação, vamos assim dizer, do atual território, né, do estado do Paraná. Bom, qual é o grande objetivo na ocupação a leste, na região litorânea ali do Paraná? Principalmente a faiscação de ouro. Alguns vão falar, professor, qual que é e o que é a faiscação? A faiscação era um método, né, utilizado para explorar o ouro, que não era aquele método de exploração em lavra, que se encontravam grandes jazidas de ouro, de minérios, de metais preciosos. Na realidade, a faiscação era um método muito rudimentar, que as pessoas viam por conta própria e faziam ali, e acabavam fazendo um processo de retirada, bem simples, bem rudimentar, com a peneirinha ali e tal, de um lado, do outro do rio, sem muitos recursos tecnológicos. E o começo da exploração do litoral paranaense, ele né, basicamente formado aí por conta desse processo de faiscação do ouro. E se encontrava uma quantia, vamos dizer, razoável de ouro por meio desse processo. E aí, então, atraía-se muita gente, né? Por quê? Cresciam os olhos no sentido de encontrar o ouro, fazer a vida e enriquecer aqui. Então, muitos colonos portugueses vieram para essa região, certo? E aí, claro, muitos deles escravizaram, por exemplo,
indígenas Guarani ali? Sim. Depois, já no final do século XVI, passando para o século XVII, e chegando até o século XVIII, nós vamos ter também a vinda de escravos negros africanos para trabalhar na exploração, na fabricação do ouro também, beleza? Bom, além da fabricação do ouro, um outro objetivo que praticamente é um objetivo geral, comum para todos os colonos, né, é a ocupação do território para não deixar invasores chegarem ali até a região, certo? Nesse sentido, galera, é fundada a primeira cidade da região, a primeira cidade do Paraná, a leste do Paraná português. A oeste nós tivemos a fundação da cidade de Ontiveros, que nem existe mais aqui pra gente, né? Elas ganharam outras nomenclaturas. Mas a cidade de Paranaguá, na verdade, né, a Vila Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá, ela foi a primeira cidade da colonização portuguesa aqui na região do estado do Paraná. A Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá, ela tem algumas coisas que são importantes. Primeiro, gente, Nossa Senhora do Rosário. O que isso demonstra pra gente aí? A força do cristianismo no processo de colonização, tanto do Paraná quanto do Brasil aí, certo? Portugueses, cristianismo, principalmente o cristianismo católico aí na nossa formação. Então, atentem-se a esse detalhe. Essa vila, né, que depois é elevada a, na verdade é um pelourinho, né, depois é elevada a vila e por fim se torna cidade lá no século XIX. Mas é a primeira cidade, vamos dizer, da colonização portuguesa aqui no Paraná. Ela é fundada como vila aí, né, tem o seu primeiro pelourinho e depois uma câmara municipal, aqui ó, nesse período, né, aproximado aí de 1646, que é quando é erguido um pelourinho lá, e em 1648, quando é feita a primeira eleição para uma Câmara Municipal em Paranaguá, certo? Bom, além disso, é importante um outro detalhe que é legal, é que a importância do ouro ali na região chamou muita atenção, principalmente da coroa portuguesa, que cria, né, mais uma capitania ali. Qual capitania? A capitania de Paranaguá, a capitania de Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá. Isso ainda ali no século XVII. No entanto, o potencial aurífero ali era um potencial pequeno, né? Então, há ali 10, 20 anos de auge de exploração do ouro, de muita gente chegando, e aí o ouro começa a ficar escasso, né? Coloquei uma palavra bonita para vocês aqui, utilizem em redação. Com o crepúsculo, com o fim, com o fechamento dessa grande exploração do ouro na região, o que nós temos? A retirada do título de Capitania de Paranaguá, e a Capitania de Paranaguá, ela é integrada à chamada Província de São Paulo, já lá, ó, em 1711, bem no comecinho do século XVIII. Certo, gente? E aí, o que eu tenho com essa reintegração, né? Paranaguá e toda a formação do Paraná que nós vamos ver no futuro, elas se tornam, olha aqui, uma comarca. Vejam só como é que se escreve, né? Então, uma comarca da província, né? Que era assim que eram chamados estados no período de colonização, no período imperial, né? As províncias, os estados eram chamados de províncias, né? Então, você tem a região de Paranaguá como uma comarca de São Paulo e principalmente uma capitania dependente de São Paulo aí, certo? Gente, continuando aqui então, Paranaguá na verdade é integrado aí à região de São Paulo, certo? Perdendo o espaço que havia conquistado durante principalmente, né, o sucesso aurífero na região. Bom, aí galera, algumas questões que são fundamentais para vocês observarem aí também. Então, outra coisa que é de fundamental importância para nós observando a região de Paranaguá é o surgimento das cidades ali na região, né? Também no período aí do século XVII, bem próximo do surgimento de Paranaguá. Paranaguá vai atraindo pessoas e essas pessoas vão explorando, ocupando a região. Então, Antonina, Morretes e também Guaratuba são
formadas por esse processo de exploração do ouro por meio, né, da chamada faiscação. Certo, gente? E aí um detalhe legal de Guaratuba é que Guaratuba ela recebe, né, uma região fortificada, e aí o interesse, né, do governo português em fortificar a região de Guaratuba, região litorânea do Paraná e também do Brasil, para evitar invasões estrangeiras, como as que haviam acontecido com os ingleses, né, com os franceses na região do Rio de Janeiro, por exemplo, e com os interesses holandeses que vão acontecer ali na região do Nordeste açucareiro. Certo, gente? Então, é importante vocês perceberem, Antonina, Morretes e Guaratuba são formadas a partir do quê? Da faiscação do ouro, da mineração. Conforme essa faiscação acaba na região de Paranaguá e vai acabando nessas outras regiões, essas regiões ficam um pouco abandonadas, mas elas serão reintegradas no futuro aí com o tropeirismo, mas isso é conteúdo para daqui a pouco, certo? Bom, outra cidade que é fundada nessa questão do potencial aurífero também é a cidade de Curitiba. Curitiba também era uma região, galera, muito ocupada pelos indígenas Guarani. O próprio nome Curitiba é Curitibá, que significa terra de grandes pinheirais, isso na língua guarani, tá bom? Então demarquem, isso é importante aí também. É uma região ocupada por guaranis, a região de Curitiba, e vai sendo explorada e conquistada a partir do seu potencial aurífero aí, beleza? Bom, além disso, Curitiba se torna também um centro, né, importante para o comércio regional, para o abastecimento durante o período de exploração do ouro nas regiões de Antonina, Morretes, Guaratuba e também Paranaguá. Curitiba se torna um centro comercial. E aí se funda ali então, né, a cidade de Curitiba, que na verdade era Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. E aí mais uma vez vocês vão ver então o Nossa Senhora, certo? A questão, a influência do cristianismo católico na formação aqui do nosso litoral paranaense, do primeiro Planalto Paranaense, né? E a ocupação portuguesa. E aí um detalhe, né? Dos Pinhais. Por quê? Os Pinhais, a questão, né, relacionada ao Pinheiro do Paraná. Certo? Ela é fundada lá, então, bem no final, né, do século XVII, em 1693. Olha quanto tempo depois de Paranaguá, certo? Quase, na verdade, dá 50 anos, né? Quase 50 anos de diferença aí, certo? De uma para outra. Por que Curitiba se torna a capital? Mais pra frente nós comentamos essa questão, certo? Gente, e aí um nome que eu acho que eu não poderia deixar de pontuar para vocês aqui é o nome do cara conhecido como o Povoador, né? O Gabriel de Lara, que é homenageado em muitas ruas, praças e até instituições de educação aqui nos municípios do Paraná. O Gabriel de Lara, ele foi um povoador, ele foi um conquistador do litoral paranaense, né? De origem portuguesa, é nascido na região de São Paulo e ele é fundamental nessa ocupação, nessa formação do litoral paranaense, do primeiro Planalto, principalmente das cidades de Curitiba e também da cidade de Paranaguá, certo? Ele é esse sujeito que vai organizar, orquestrar esta formação aí. Beleza, gente? Bom, eu vou ficando por aqui em relação às ocupações. Falamos da vinda a partir de oeste, espanhóis, a partir de leste, portugueses. Professor, parou por aí as ocupações territoriais? Não, nós vamos continuar na próxima aula falando sobre as ocupações fora desse processo leste Portugal, oeste Espanha, porque nós vamos ter agora o período da União Ibérica, o Tratado de Madrid, a ruptura com o Tratado de Tordesilhas e principalmente a chegada da ocupação nos Campos Gerais e a interação que nós vamos ter com os tropeiros. E aí nós já vamos também estar entrando no segundo tópico do nosso edital, no terceiro módulo aí das nossas aulas. Firmeza, gente? Valeu, até a próxima. Muito obrigado.